Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei as últimas informações do Botafogo. Tudo que a mídia está falando aí a respeito do time do Glorioso aí do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aí nas possíveis contratações, as mexidas no mercado, as viradas internas no time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Fogão? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se você também quer ficar por dentro de todas as informações do Fogão, sendo os primeiros a ser notificados assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Botafogo para falar da possível saída de Savarino, que, na minha opinião, e acredito que da Roberta Barroso também, já se tornou um ídolo do Fogão após o 2024 maravilhoso do venezuelano. Beta, você vê que a diretoria do Botafogo, John Textor e etc., faz tanta força para manter o Savarino, assim como a diretoria do Galo faz para manter o Hulk, ou você acha que eles estão abertos para esse papo mesmo com o Fluminense? Olha, Joãozinho, o Botafogo nesse momento não está falando sobre o assunto Savarino. Já tentei com algumas fontes, inclusive perguntei sobre essa questão do Fluminense, e o que me responderam foi: não tem nada. Mas, de fato, o nome de Savarino vem sendo muito especulado, né, no mercado da bola, principalmente o nome dele ligado ao Fluminense. O Savarino, que ainda não se reapresentou, hoje deve retornar da Venezuela, ficou lá por conta dos aeroportos fechados. A expectativa é que amanhã ele chegue, se reapresente e aí sim defina o futuro. Fica a expectativa em relação a esse jogador. O Botafogo, que vive uma situação complicada, também tem essa dívida com o Atlanta United por Thiago Almada, então acabou sofrendo esse transfer ban da FIFA, está impedido de contratar, de registrar novos jogadores, mas mesmo assim anunciou ontem, inclusive, Lucas Vidalba, atacante uruguaio, estava no Nacional do Uruguai, alto, tem alta estatura, jogador de velocidade, era o que o Botafogo procurava ali na frente, mas fica essa incógnita, quando ele poderá ser registrado. O Botafogo espera resolver em breve essa situação, esse transfer ban, mas por enquanto segue impedido de contratar jogadores. A gente traz a informação só um pouquinho mais do mercado da bola, que segundo o GE, o goleiro André do Gil Vicente é um atleta que tem encaminhado um pré-contrato com o Botafogo. Ele chegaria no meio do ano, mas o Botafogo tentaria aí uma liberação imediata. O Botafogo se movimentando no mercado da bola, mas com essa questão ainda do transfer ban, a torcida bem preocupada também com essa possível saída do Savarino, Joãozinho. Perfeito, Roberta, e não é para menos, né? Afinal, depois de tantas saídas do ano maravilhoso de 2024, tá aí na tela, inclusive, para vocês, né? Se a gente relembrar a escalação histórica do Botafogo, o John já foi pro Nottingham Forest, o Vitinho permanece, o Bastos, cadê o Bastos, hein, Breler? Bastos precisa voltar, meu amigo. Alexander Barbosa bateu e voltou, né? Está de volta, o Alex Telles, importante o Alex Telles também permanecer, e agora a bomba, né, do Marlon Freitas saindo do clube para reforçar o Palmeiras, o Gregory que foi para o Al Rayyan, o Thiago Almada foi para o Atlético de Madrid, o Savarino tá aquele estilo The Clash, né, Should I Stay or Should I Go? Luiz Henrique no Zenit, Igor Jesus no Nottingham Forest, o treinador obviamente também mudou, o Arthur Jorge não está mais no clube agora, a novidade do Martin Anselmi, e ali a gente também viu o Adrielson, que está no Al Wassel, e o Júnior Santos está no Galão. Meus amigos, existe maior incógnita para a temporada de 2026 do que o Botafogo? Vocês acham que existe? E a gente nem botou os técnicos ali, né? Exato, eu lembrei do Arthur Jorge, mas também passaram outros ali, né? Desde 2024. Exatamente, porque mudou bastante. Porque tem aquela fala, né, Mari? Tipo, o que esperar de tal clube? É muito difícil cravar qualquer coisa sobre o Botafogo agora. Ainda mais dentro do Botafogo Way. Tão Way, pregado gostei. pelo Textor, assim. O Way dele é um jeito muito peculiar de lidar, né, com as coisas. Tanto na parte interna do clube, enfim, de todas as SAFs dele por aí, é bem peculiar o jeito que ele trata o Botafogo, né? Enfim, a notícia atual do transfer ban, e aí depois derruba. Mas, além disso, ele conseguiu desconfigurar quase que um elenco todo do Botafogo campeão. Porque não são só os 11, né? A gente tava falando do Jefinho também sair do clube agora. Eduardo, a gente falou de muitos jogadores assim que fizeram parte de uma construção campeã desse Botafogo. Agora, eu gosto do nome do Martin Anselmi. Eu também. Eu acho que é um treinador ainda promissor. Eu acho que quando ele tentou dar um passo
à frente ou um pouco maior não deu certo no Porto. Acho que falta entender isso mesmo. Uma estrutura de Del Valle deu muito certo. Acho que no Botafogo pode acontecer também. Mas para mim a principal incógnita é sobre o elenco mesmo, assim. Se vai acertar de novo, como acertou com Almada, com tantos jogadores numa janela de meio de ano, com Igor Jesus, para mim é uma grande incógnita. Cite a possível escalação do Botafogo para 2026. É complicado. A linha defensiva, pelo menos, a gente viu ali que você sabe que os laterais, se o Bastos voltar bem fisicamente, o Barbosa, ok, que é uma dupla aqui. Mas assim, o coração, Marlon Freitas e Gregory. Gregory e Marlon Freitas, esquece. Você tá tentando se acostumar a ter perdido Luiz Henrique e Igor Jesus. Agora você pode perder o Savarino, Breler. Complicado. E assim, renovação de elenco é algo normal em todos os clubes, até mesmo em projetos vitoriosos. Se a gente comparar o elenco do Palmeiras de 24, né, que rivalizou com o Botafogo naquela temporada, muita coisa mudou, mas com uma diferença crucial. O treinador, o Abel Ferreira, continua lá. É ele quem toca, ele define as prioridades. Ele conhece os jogadores há mais tempo, então ele sabe quem está em declínio físico, quem não está mais respondendo aos comandos ou não está na mesma sintonia do grupo. Isso faz toda a diferença. E isso o Textor precisa aprender. Se há uma lição que o Textor ainda não assimilou, não só do futebol brasileiro, mas da Leila, né, que em algum momento chegou a rivalizar com ele também, é de ter estabilidade no comando. E a estabilidade no comando facilita até nesses momentos quando você precisa rodar elenco e pela proposta do Textor, essa rede multiclubes que ele tem ou tinha, isso é natural. Vai ter saída, vai vender para ter lucro e para ajudar o clube a assimilar esses impactos, nada melhor do que ter um treinador, um comando competente no futebol, só que troca toda hora. Aí... Pessoal, rapidinho aqui, vocês também concordam aí com o Breler? Vocês acham que o Botafogo perdeu alguns pilares, está perdendo força interna com a saída desses jogadores ou não? Ou pode trazer novos jogadores para se tornarem ídolos e pilares do time do Fogão? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. O Arthur Jorge não continuou. E aí muito também pelo Textor, né? Não quis dar a valorização pedida pelo Arthur Jorge. E aí bate cabeça para encontrar treinador. O Paiva não consegue segurar o Rojão e manter o Botafogo na mesma sintonia. E aí a aposta já é por um treinador mais jovem, o David. Agora, aparentemente, mantém uma coerência em apostar também, novamente, num treinador com projeção como o Martin Anselmi. Mas todas essas mudanças, dentro e fora de campo, fazem com que um time, em algum momento, precise de um norte. E isso não tem existido. Se há um calcanhar de Aquiles no projeto do Textor para o Botafogo, é a estabilidade no comando técnico. E isso daí faz diferença. Olha o Flamengo com o Felipe Luiz. Felipe Luiz assume no final de 24 e ali já conhece os jogadores, já se ambienta, ganha um título. E 25 acontece o que aconteceu. O Flamengo campeão de praticamente tudo. Então falta isso ao Textor. Legal, eu tenho uma SAF que quer vender jogadores, quer fazer negócios, mas eu preciso ter alguém do lado de fora comandando essas transições de elenco que são muito cruciais. Para mim, o calcanhar de Aquiles do Botafogo é o próprio Textor. Sim, nessas tomadas de decisão que mostrou claramente uma falta de entendimento do que é o futebol brasileiro, né? Do calendário. Porque você ter um time campeão que os jogadores eles vão sofrer um assédio absurdo, isso é normal, isso vai acontecer. Aquele Botafogo de 2024 foi uma máquina. Agora, talvez você espere de uma SAF um poder financeiro que você consiga segurar algumas peças importantes, né, desse time. Ele abriu mão de vários jogadores pensando nos seus negócios que vão para além de Botafogo e sem o total entendimento do calendário do futebol brasileiro, porque ele foi buscar um técnico só lá para abril, assim, todos os meses ali do início do ano. É verdade, ele poderia né? ter esse início de trabalho. A saída do Arthur Jorge demora. Exatamente. Pra ele... Então, assim... Inclusive, Mari, assim, ele traz o Renato Paiva, e a paciência também não foi tão longe, o Mundial do Botafogo não foi tão ruim. Traz o David Ancelotti, e aí eu queria até botar a Roberta no papo para falar com a gente sobre isso, porque assim, o Martin Anselmi também, assim como o Ancelotti, é um treinador jovem, tem potencial, na América do Sul foi bem no Independiente Del Valle, mas Roberta, o Textor vai ter que ter mais paciência, porque assim, ficar fritando o técnico toda hora desse jeito não vai ser bom
nem pro Textor e muito menos pro Botafogo, né? É isso, Joãozinho. O ano passado, em 2024, quando o Arthur Jorge sai, depois daquela campanha vitoriosa, o Botafogo demora bastante ali para encontrar um novo treinador. O Textor falava, a temporada só começa em abril e demorou bastante para a chegada do Renato Paiva. E o ano de 2025 era cercado de expectativas altas, principalmente por tudo que o time fez em 2024. Mas o Renato Paiva acaba saindo durante ali, logo depois do Mundial de Clubes. E aí vem o Ancelotti, que em nenhum momento estava agradando a torcida, a primeira experiência dele como treinador. Ele acaba pedindo para sair por conta ali de desentendimentos em relação à questão médica, física. E depois chega o Anselmi para assumir esse Botafogo. Bom, o que eu posso dizer é que o Anselmi vem sendo muito participativo, mas claro, vai ter trabalho nesse caminho, até porque ainda muitos jogadores importantes saindo. Marlon Freitas, capitão do time, saiu, foi para o Palmeiras, então ele vai precisar também definir o novo capitão dessa equipe. Vai ter pelo menos aí 10 dias de trabalho para a estreia no campeonato estadual, mas a torcida fica com essa sensação de instabilidade, fica esse questionamento, como é que está a SAF do Botafogo, porque jogadores identificados estão deixando o clube, jogadores importantes. O Marlon Freitas, tudo bem, é que aceitou uma proposta maior do Palmeiras, ele que chegou ali falando que gostaria de sair por conta dessa proposta que ele recebeu, o contrato de 3 anos, mas agora essa situação do Savarino, que é um jogador muito identificado com o torcedor, apesar que nesse último ano teve uma temporada mais irregular, mesmo assim um jogador importante que pode fazer a diferença. Então a torcida fica preocupada, se perguntando o que vai ser desse Botafogo em 2026, novo técnico, jogadores identificados com o time saindo, fica essa grande expectativa e esse ponto de interrogação também. A gente vai tentando conversar com pessoas ali de dentro do Botafogo, ligadas ao Botafogo, para entender toda a situação. De fato que agora o próximo passo é resolver essa questão do transfer ban para o Botafogo conseguir aí se reforçar e ter um ano aí mais feliz em 2026, Joãozinho. Tá legal, Beta. Já te agradeço muito pela excelente participação aqui no Sport Center. E é o seguinte, turma. Breiler, eu e Mari falamos aqui, elogiamos e concordamos com a aposta no Martin Anselmi. Queria saber de você como você enxerga essa chegada do treinador. Obviamente a gente precisa que o John Textor tenha um pouco de paciência, é verdade, mas é uma aposta positiva para esse Botafogo reformulado? No cenário ideal, Martin Anselmi é um ótimo nome. Um técnico jovem, tem boas ideias. Você citou o trabalho dele no Del Valle, revelando muitos jogadores, como é a política do clube, fazendo o time jogar bem, de forma vistosa. É normal, deu um passo muito grande, né? Indo trabalhar na Europa, no Porto, um clube de muita pressão, que já não tem... Ele comandou o Porto contra o Palmeiras no Mundial, inclusive. Ele foi, à frente do Porto. Então, é natural também, que não vejo como, não deu certo no Porto e tá vindo agora. Não, é uma experiência válida. Só que o Botafogo tem esse cenário peculiar, que é de não dar muita sustentação, não ter paciência. Muitas vezes o Textor entra em rota de colisão com o treinador. Então, por tudo isso, as lições também, em algum momento, precisam ser assimiladas. Sim. Olhar o que o Botafogo errou na passagem do David Ancelotti e proporcionar um ambiente melhor para o Martin Anselmi trabalhar. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, mas vai precisar de um pouquinho de artimanhas para lidar com esse Botafogo que é tão articuloso aí, desde que o John Textor assumiu a presidência do Fogão, a SAF e etc. E toda essa balbúrdia envolvendo John Textor e Botafogo. Quem também falou aí do Botafogo foi o pessoal do SBT Sports Rios. Trouxe bastante informações e trouxe também polêmicas aí do Fogão. Vamos dar uma olhadinha também, tá bem interessante. A situação do Savarino tá voltando, né? Isso aí também serve pra gente entrar no assunto do Botafogo. O Savarino vai voltar, ainda vai conversar, se reunir e fica muito em relação ao desejo do jogador de ir para o Fluminense nessa transação com o Wallace Davi ou o desejo dele de permanecer no Botafogo. O clube já mostrou que quer passar o Savarino. O empresário do Wallace Davi, ele tá pronto para fazer o negócio porque a informação... Tudo indica que vai rolar, né? A informação que ele tem é que o Savarino vai aceitar. É porque só estão esperando ele, de fato, retornar por conta desse problema aí, a geopolítica. Isso é importante, essa informação, né? Exatamente. É porque eu tive que conversar com o empresário dele envolvendo outro jogador do Corinthians, o Maicon. E aí eu perguntei sobre essa situação e ele falou, cara, pelo que eu entendi, a informação que a gente tem, o negócio está feito, assim. Só está esperando o Savarino voltar para ele dar o ok, até porque a proposta para o Savarino é muito boa.
ele vai receber um aumento salarial, além disso um tempo de contrato maior, porque o atual contrato dele com o Botafogo tem mais 2 anos de duração. E lá ele vai receber pelo menos 4 anos no Fluminense. Então para ele é maravilhoso. Ele vai continuar no futebol brasileiro, um aumento salarial, vai para uma equipe que vai disputar a Libertadores também, e ele continua no Rio de Janeiro. Para ele, tá ótimo. Eu, no lugar dele, Tudo aceitaria. indica, hein? Sabe por Tudo que indica, aceitaria? então, que Savarino vem pro Fluminense. Porque a todo momento a diretoria quer me vender. Ah, é? Vocês querem me Você vender? não está Então mostrando tá bom. muita vontade de ter o funcionário, né? Se não me querem, então eu vou para um lugar que Eu, se queira. eu fosse o Botafogo, eu não faria esse negócio. Eu acho o Savarino extremamente importante. Olha, o Glorioso treinou na manhã de hoje, já sob o comando do novo técnico Martim Anselmi, nas imagens aparecendo aqui, ó, divulgadas pela Botafogo TV. O elenco do Fogão realizou o aprimoramento da parte física, além de, claro, treino com bola já com o técnico argentino. A princípio, cenário de normalidade, mesmo com o transfer ban da FIFA. O Botafogo está se preparando. Aí nessas horas o grupo tenta ficar meio alheio a esses problemas da diretoria, problema extracampo, né, Ribas? Não pode registrar o jogador se apresenta, fica até numa situação difícil, né? O cara chega animado para defender o Botafogo, foi contratado, mas não sabe se vai poder jogar, depende se a diretoria regularizar. Mas o trabalho deles aqui, eles tentam manter e sem tentar muita interferência externa. Exatamente. Assim, eu acho que tem que sair na frente, né? Os problemas externos, a diretoria vai resolver, isso é fato. Mas também não pode esperar resolver o problema externo para trazer jogador. A temporada já está começando, está apertando. Se tiver a possibilidade de trazer jogador já para ir treinando, se habituando, ótimo. Até porque eles não iriam trazer o jogador com a certeza que daria errado lá e sem deve estar depois mandar o jogador. né? Então, assim, estão muito confiantes. Então, acredito que tem que sair na frente, porque a temporada está começando e não pode esperar resolver lá para depois começar a mexer, até porque o exemplo da temporada de 2025 agora, né, afetou. Demorou né? para acordar o Botafogo. Eles demoraram a acordar e o resultado foi esse, todo mundo sabe. A torcida de bronca e não deu certo, não ganhou nada. Expectativa enorme, campeão da Libertadores, brasileiro. Automaticamente 2025 vai ser melhor. E acabou sendo pior e colocaram muito por conta do planejamento tardio, né? E olha quem apareceu no CT lá no Lonier, de férias no Brasil, Luiz Henrique. Fez uma visita aos ex-companheiros do Botafogo, vestiu o uniforme do clube. O momento descontraído foi flagrado pelo Alex Telles, tá aí. Brincou com um amigo nas redes sociais e chegou a falar: tranca a porta, vamos ver o que rolou aí. Fica aqui no Botafogo, Luiz Henrique. Tem esse áudiozinho dele? Ó. Botou a roupa, vai ficar. Fecha a porta. Botou a roupa, vai ficar, fecha a porta. Acho que todo torcedor do Botafogo deve ter pensado nisso. O Luiz Henrique tá aí, um desavisado, voltou pro Fogão com a camisa. Ah, não, tranca, segura o cara, amarra. Esse deixou Foi saudade. o Alex Telles que meteu essa? Foi. Tranca a porta, deixa ele. aí. Ele representou 70%, 100% da torcida alvinegra. 100%. Inclusive, não só da torcida alvinegra. Acho que todo mundo que é fã do futebol brasileiro gostaria de ver novamente o Luiz Henrique atuando por aqui. A gente lamenta ele ter ido lá para a Rússia, enfim, mas ele pelo menos continua sendo convocado para a seleção brasileira. E, cara, assim, o Luiz Henrique, eu sou suspeito para falar porque eu gosto demais do futebol dele, inclusive da pessoa, porque a gente vê que o Luiz Henrique tem cara de ser uma pessoa extremamente sensacional, assim, super resenha. Garoto do bom, energia boa, tá sempre sorrindo. Ele, inclusive, se diverte jogando futebol. Então, de fato, eu tenho certeza que a torcida alvinegra e a Fernandinha Maia também, que é fanzaça do Luiz Henrique, fica com saudade ao vê-lo com a camisa do Botafogo, mas é apenas no treinamento. E agora é oficial, e mesmo com o transfer ban, que a gente estava falando, o atacante Lucas Vidalba foi anunciado como reforço do Botafogo, já vestiu a camisa do Glorioso, está aqui, e com o Uruguai o Botafogo agora conta com 11 atletas estrangeiros no elenco. O regulamento do Campeonato Brasileiro permite que 9 gringos sejam relacionados por partida. Será que isso indica a saída, de repente, até do Savarino, como a gente colocou aqui? Tudo indica que o Savarino realmente vai deixar o Botafogo, mas não é oficial, são indícios também ligados a informações que o Venê trouxe aqui, o que a gente está acompanhando. A gente vai ouvir o novo reforço do Botafogo, o atacante uruguaio Vidalba, e sua expectativa para jogar pelo clube. Fala aí, Vidalba. Cuando me contaron que existía la posibilidad, me puse muy contento porque uno sabe el cuadro que es Botafogo, entonces mucha emoción. Después obviamente conozco a los uruguayos que han jugado acá, sé que bueno, al Loco Abreu lo quiere mucho, a Nico también,
Y nada, aparte sabía que había dos compañeros uruguayos acá, entonces cuando me contaron estaba muy feliz de estar acá. Soy un jugador que creo que se caracteriza por la velocidad. Acá el hincha de Botafogo tiene que esperar que voy a dejar todo, que voy a tratar de dar todo por esta camiseta e tratar de terminar o mais arriba possível. Só rapidinho aqui, o que é que vocês acharam aí do Vidalba, novo jogador do time do Botafogo? Vocês acham que é um nome muito bom aí pro time do Fogão? É um excelente nome aí, um cara que pode somar bastante aí no time do Botafogo. Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Quem sabe não mantém uma tradição do Botafogo com uruguaios, né? A gente sempre associa, Louco Abreu tem história no Botafogo e tem esse carinho do botafoguenses com os uruguaios. Agora o Marlon Freitas, a situação dele, foi apresentado pelo Palmeiras, deu umas declarações que não agradaram os torcedores botafoguenses. Tá rolando até enquete para saber se o jogador vai ser ou não retirado do bandeirão de ídolos do Alvinegro. Vamos ver o que o Marlon Freitas falou sobre agora estar no Palmeiras. O que ele disse? Tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo. Todo ano o Palmeiras briga para poder vencer, né? Então assim, fiz a escolha certa. Eu também tenho essa fome, essa sede de vencer. Né? E assim, eu sei que vai ser anos vitoriosos aqui, vestindo essa camisa. É uma camisa muito pesada, né? Então assim, isso me deixa muito feliz porque valeu a pena todo o sacrifício lá atrás, né? Abdiquei de muitas coisas, né? E hoje estar aqui vestindo a camisa do Palmeiras, né? Para mim é um sonho realizado, é um sonho da minha família também. Eles ficaram, né, alegres, né, felizes com a possibilidade, com a notícia, né? E quando eu contei para eles que estava tudo certo, pô, sem nem te explicar, né? Foi uma gritaria dentro de casa. A ficha ainda tá caindo, né? Uns dias aí eu vou ter essa certeza mesmo assim que eu tô vestindo a camisa desse gigante do futebol. Ih, rapaz, tem botafoguense que tá cantando aqui no meu ouvido, tá cuspindo no prato que comeu. É por aí, Vene, fiz a escolha certa, a camisa pesada, clube que disputa títulos. E o glorioso, meu amigo. Olha, Flavinho, como é que você muito desrespeito aí, você viu? Vou ser muito sincero com você, eu respeito demais o Marlon Freitas, pra mim é um baita jogador, mas achei desnecessária essas declarações. Porque a ida dele pro Palmeiras, de fato, assim, eu não fui contra, não achei uma falta de respeito com o Botafogo, não achei uma traição com o torcedor alvinegro, não achei nada disso. O cara é profissional e ele tem o direito de tomar a melhor decisão que ele entende para a carreira dele. Só que eu acho que nessas declarações ele poderia ter evitado algumas frases, sabe? Parecia que ele estava querendo cutucar o Botafogo. E eu acho que ele poderia ter evitado, ele poderia... Beleza, ele queria ficar bem com a torcida do Palmeiras, ele poderia ter feito de uma maneira totalmente diferente. Porque a maneira que ele fez parece que ele está tirando o Botafogo para nada. E eu acho que quem disse isso aí no seu ouvido, se de fato o Igor falou isso, está cuspindo no prato que comeu, parece que é isso mesmo. E assim, parece até que ele está incomodado com algo que aconteceu no Botafogo, mas que ele vire e fale. E não trate o Botafogo da maneira que ele vem tratando. Repito, respeito demais o Marlon Freitas, para mim é um baita jogador, acho que tem tudo para dar certo no Palmeiras. Mas essas declarações para mim foram totalmente desnecessárias. Eu não era contra a retirada da imagem dele lá do Bandeirão pela ida dele ao Palmeiras. Eu acho que as declarações foram piores do que propriamente a transferência. Entende? Eu acho que se depois retirarem a imagem dele do Bandeirão, não vou achar nenhum exagero. Até porque quem sou eu para dizer que um jogador é ídolo ou não de um torcedor? Sempre falo que idolatria é algo muito pessoal. Mas acho que as declarações foram piores mesmo que a própria transferência. O Ribas ainda pega o fato do Botafogo e do Palmeiras terem uma rivalidade recente, né? Em 23 e 24, eles foram protagonistas de disputas de título brasileiro. O cara vai pro rival, o torcedor fica meio chateado, né? Poderia ter evitado, né? Muita coisa que ele disse aí, poderia ter passado batido, né? Dava uma moral pro Botafogo também, né? É ficar um pouco mais neutro, né? Fica na uma sua, entrevista então, mais né? neutra, aquela entrevista mais prática. Legal, tô tá feliz aqui, de chegar ao né? Palmeiras, um grande clube. Sou agradecido que eu não estaria sendo contratado pelo Palmeiras pelo que eu fiz, não pelo que eu fiz pelo Botafogo. Ele não seria o Marlon Freitas se não fosse o Botafogo. Exatamente, eu acho que ele tem mérito, joga bola, mas o Botafogo ele projetou. Tava lá no Atlético Goianiense, ninguém falava muito dele. Ele ficaria muito bem com a torcida do Botafogo e também com a torcida do Palmeiras, que ele tá chegando como reforço. Ficou muito marcado para aquela cena também que ele... piscadinha e tal. E que foi justamente contra o Palmeiras, naquele jogo que o Botafogo acabou perdendo o título. Perdendo o título também. Então, assim, complicado. Em relação à imagem dele na bandeira,
Eu também não acho exagero nenhum se alguém pegar lá e tirar, mas eu acho que o que o jogador fez pelo clube tá marcado. Assim, ele é ídolo, foi capitão, campeão da Libertadores, maior título da história do clube. Então, se ele tá registrado lá como ídolo, eu acho que deve permanecer lá como ídolo. Agora, se a torcida tá querendo tirar, é mais questão emocional, né? Ele falou lá, eu acho que depois passa algumas partidas, vem algum volante, ou então alguém do Botafogo que venha trazer alegria pro clube. Eles vão acabar esquecendo o Marlon. Mas, Michael, assim, eu entendo essa sua opinião, mas eu acho que uma coisa que eu aprendi na vida é você tem que saber chegar e também tem que sair dos lugares. Eu acho que o Marlon Freitas, ele não tá sabendo sair do Botafogo. Saiu mal. A questão não é sair. A questão é como você sai. E a forma como ele fala, querendo ou não, magoa demais o torcedor. Eu me coloco no lugar do torcedor. Vou dar um exemplo aqui. Eu não considero mais o Gerson ídolo do Flamengo. Mas é a minha opinião pessoal. Pela forma como ele saiu. Não adianta você saber chegar. E o Gerson soube chegar muito bem nas 2 vezes. Mas a forma como ele saiu nas 2 vezes não foi ideal, na minha opinião. Então, assim, eu me coloco muito no lugar do torcedor alvinegro. A forma como o Marlon Freitas está falando, parece que ele tem raiva do Botafogo. E assim, não é só ouvir as declarações. Você pega o vídeo ali, parece que ele está com raiva mesmo de algo que aconteceu no Botafogo. Eu acho que seria melhor se ele botasse isso para fora, verbalizasse qual foi o problema que ele teve nos bastidores do Botafogo. Porque ninguém no Botafogo tratou ele mal. Após aquela piscadinha, ele foi abraçado, enfim, tem até a imagem dele no bandeirão de ídolos. Então, assim, resumindo essa história, eu acho que tem que saber chegar, mas também tem que saber sair. E aí, pessoal? Vocês concordam com tudo que foi falado aí? O que é que vocês acham a respeito aí do Marlon Freitas? Né? Vocês acham que ele não soube sair do Botafogo? Vocês acham que tá falando muita bobagem? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? E também a respeito do Djalma, é um bom nome aí, foi uma excelente contratação aí pro time do Fogão. Qual a sua opinião? O que é que vocês acham também? Comenta aqui embaixo, que é muito importante para nós, né? O Botafogo que está querendo aí algumas contratações, né? Fazer algumas contratações já para o elenco de 2026. Lembrando que o Botafogo está muito próximo aí de já começar o Campeonato Carioca, né? O Botafogo que vai começar aí na próxima quinta-feira, né? Dia 15, o Botafogo já estreia aí no Campeonato Carioca, tá? Às 7 horas da noite na quinta-feira, dia 15 de janeiro, o Botafogo já estreia aí a sua participação no Campeonato Carioca contra o time da Portuguesa. Então o Botafogo já está aí se preparando, né, já para fazer aí as suas estreias, né? Então tem também informações aí que o Botafogo em live, né, o Botafogo não confirma acordo por Joel Cancimbo, né? Savarino chega hoje ao Rio de Janeiro. Então, as especulações do time do Botafogo, eu acredito que o Botafogo deve sim se mexer aí para o meio do ano, tá? O meio do ano aí do time do Botafogo, possa ser que venha a ser fechada aí algumas contratações, né? O Botafogo tá tentando aí a permanência de alguns jogadores, mas nada concreto ainda. Já perdeu o Marlon Freitas, o Savarino pode sair, né? O Tiquinho está voltando de empréstimo, então tudo isso aí pode sim mudar aí no time do Botafogo para 2026. Mas e aí, quem vocês gostariam de ver, né, atuando pelo time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.